Oi, hoje é a resenha do conto Crooner, de Kazuo Ishiguro, do livro Noturnos, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Na semana em que vi Todd Gardner sentado entre os turistas, a primavera havia acabado de chegar aqui em Veneza. Tínhamos completado nossa primeira semana inteira do lado de fora, na piazza, um alívio. Deixe-me dizer, depois de todas aquelas horas abafadas tocando nos fundos dos cafés, atrapalhando os clientes que queriam usar a escada, a brisa soprava com força nessa manhã e nosso toldo novinho em folha se agitava em volta de nós. Mas estávamos todos nos sentindo um pouco mais animados e dispostos, e acho que isso transparecia na nossa música. Assim começa Crooner, de Kazuo Ishiguro, que conta a história deste narrador aqui que conta a história pra gente. Um músico chamado Yannick. E exatamente o que acontece é isso daí. Ele está tocando com a sua banda ali, em plena piazza de São Marcos, e de repente, ali no meio dos turistas, ele consegue reconhecer alguém conhecido, esse tal Tony Gardner, que fora outrora um grande crooner da música norte-americana, e que sua mãe adorava ouvir em tempos de crises, aquela tipo música de fossa, sabe? Então bate aquela coisa irresistível do Yannick de tentar se aproximar daquele ídolo da mãe, que por tabela também passou a ser dele, né? Já que ele também é músico como o outro. Então assim que a sessão musical acaba, ele trata de se dirigir até a mesa lá do Gardner para falar alguma coisa, mesmo que seja uma bobagem de fã. Acaba que o grande músico americano convida ele para sentar e eles acabam trocando poucas ideias ali, até que surge a mulher do Tony Gardner, a Lindy Gardner. Então, na casa dos 50 anos, mas ainda muito bonita, enquanto que o Gardner, né, cerca de 10 anos mais velho. Só que ela é uma pessoa intragável, chata, que fica meio que importunando ele, ali os dois, meio que não tá gostando da ideia dele tá, o Gardner, seu marido, conversar com um estranho. Quem é que esse cara aí? Yannick? Quem é ele? Bom, é dessa rusga entre os três personagens que a história se desenvolve, mas eu não vou contar mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação, olha só que coisa curiosa aconteceu aqui durante a leitura deste conto do Ishiguro. À medida que os parágrafos iam passando e eu ia entrando um pouco mais nessa história, compreendendo os elementos que a compunham, eu ficava com a sensação que ainda estava no livro anterior. Sim, eu achava que eu estava em Risíveis Amores, de Milan Kundera, por causa da temática aqui. Afinal de contas, estamos falando de uma história amorosa e narrada de um jeito muito leve, divertido e às vezes irônico também. E é o que tem aqui dentro do livro do Kundera. Então, à medida que a história aqui do Ishiguro avançava, eu pensava, peraí, eu não mudei ainda de livro? Isso é uma coisa que não é muito comum. Quando a gente lê um monte de livros um atrás do outro, principalmente de contos, a tendência é a dinâmica das histórias mudarem completamente. Mas aqui meio que casou quase que igual. Se esse conto estivesse lá dentro do outro livro, eu ia não perceber que foram escritos por escritores diferentes. Mas enfim, isso não importa muito, né? O que vale é esta história aqui, Crooner, nessa situação que parece que vai dar uma grande confusão, até aquele ponto que eu contei para vocês na abertura do vídeo, mas que depois vai para um caminho bem inusitado. Na verdade, ao mesmo tempo que eu estava gostando desse ritmo, por reconhecer muito o livro do Kundera, eu também estava um pouco fastiado, porque aquela história ali, aquela situação da conversa entre os dois, não estava rendendo muito, mesmo com aquela rusguinha entre os três, e principalmente por causa da chegada da mulher do Gardner. A Lindy é uma pessoa insuportável, vamos combinar. Mas antes mesmo, quando a gente estava só na figura do Yannick, ele estava ali admirando o ídolo seu, que também era da sua mãe, também era uma coisinha meio arrastada, um pouco chata. Mas então, depois que apareceu esse terceiro personagem, a história passou para um outro momento mais interessante, porque o Gardner ofereceu para Yannick uma oportunidade de negócio não, um trabalho ali para aquela noite. Coisa que, aliás, o Yannick ia fazer mesmo de graça para ele. Bom, a questão é o seguinte, e aí vai um pequeno spoiler da história,
mas também não atrapalha muito porque é o gancho para a história realmente começar. Que é o seguinte, Gardner, quer fazer uma serenata para sua esposa. Então os dois ali vão ter que andar numa gôndola através dos canais lá de Veneza até ficar embaixo da janela do hotel onde eles estão hospedados. Mas para isso acontecer, vão se passar muitas horas e esses dois personagens vão ficar conversando justamente lá em cima da gôndola, ficando rodando pelos canais de Veneza até a hora certa, quando a Lindy volta para o hotel, acende uma determinada janela e aí eles sabem que agora é hora de fazer a tal da serenata. E obviamente fazendo uso de grandes canções que ele cantou anteriormente na sua carreira. Sim, o grosso da história está exatamente neste diálogo que eles travam enquanto estão ali em cima da gôndola. E aí que cada um vai se entendendo mais para o outro. Onde principalmente a gente percebe que essa história também é de um amor risível, assim como lá no livro do Kundera. Claro que nessa parte eu não posso falar nada porque senão seria dizer demais. Mas o que vale é que temos a figura de um jovem tentando ajudar o seu mestre, né? Incentivando ele, não, vai lá, faz essa serenata, você está com vontade de fazer, então faça, eu ajudo de boa vontade. E temos aqui no texto uma comparação bem interessante entre culturas, que é uma coisa também que faz lembrar as histórias do Kundera de novo. O tempo todo eu estou lembrando da história do Milo Kundera, que é este personagem, o Janek, ele vem de um país ali perto da República Tcheca. Inclusive ele cita que um amigo dele, músico também, tinha dificuldades de trabalhar ali na Piazza São Marco, justamente por causa de um preconceito ali dos italianos, que os músicos sejam de fora. Então até se recomendar aos donos das boates, né? Olha, vocês podem tocar à vontade, mas não abram a boca, para ninguém perceber que vocês não são italianos. Então, o próprio Janek, ele também não é um italiano, ele também vem de longe, só que não é dito pra gente de qual país exato ele vem. O colega que ele citou vinha da República Tcheca, mas ele mesmo a gente não fica sabendo. Mas claro, é confirmado que ele estava num país comunista. E aí que vem a comparação, né? O Gardner é um americano, então o tempo todo eles estão falando que lá no país do Janek havia as dificuldades por ser um país comunista. E claro, Gardner tinha um outro tipo de vida por viver num país capitalista. E claro que a Lindy Gardner, a mulher do Gardner, tem tudo a ver com o capitalismo, as oportunidades, digamos assim, de poder crescer em pleno Estados Unidos da América. Por essa história específica, não dá para dizer que, por exemplo, o autor Kazuo Ishiguro é um crítico do capitalismo, como a gente encontra, por exemplo, facilmente em textos de outros autores, que até já vimos aqui também no projeto Contos do Meio-Dia, que é o caso de José Saramago, um livro que a gente já viu algumas semanas atrás, onde em quase todos os contos de lá do livro, a gente percebia que ele fazia uma pequena cutucada contra o capitalismo, sem ser muito explícito. Então, essa temática aqui do capitalismo inserido na história aqui de Kruner, não dá para saber se é uma constante do Ishiguro. A gente tem que ler os outros contos aqui. Aliás, esse livro aqui só tem 5 contos, então a gente só tem mais 4 semanas para acompanhar as histórias aqui desse recente ganhador do Prêmio Nobel. Enfim, numa avaliação geral, Kruner é uma história bem divertida, mas também amarga. Ela fica sempre subindo e descendo nesta gangorra. Às vezes a gente está se divertindo com aquela situação, depois a gente fica triste com a situação dos personagens. E nesta gangorra de emoções, a batida da história vai se levando. De uma forma bem leve, tranquila, sem grandes arroubos. Então, para Kruner, de Kazuo Ishiguro, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, outra resenha de Noturnos, de Kazuo Ishiguro. Mas antes, semana que vem, na segunda-feira, já temos outro volume da coleção Folha em Inglês com clássicos da literatura, dessa vez com texto de Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo. Lembrando que eu já fiz resenha deste conto em outra oportunidade, mas dessa vez eu vou tentar falar algumas coisinhas diferentes. Bom, enfim, enquanto esses vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!